Bom dia, hoje é dia 8 de março e vamos para o nosso devocional do dia. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Atos 14, 22 e Gênesis 35, 18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim e agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Vamos lá. O devocional da manhã tem como base Atos 14, 33. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Atos. Autor e período da escrita. No primeiro versículo do livro de Atos, o autor menciona o fato que ele já havia escrito um relato anteriormente sobre tudo que Jesus começou tendo a fazer, como ensinar, até o dia que foi recebido em cima. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, é dirigido a um certo Teófilo. Portanto, conclui-se que o livro de Atos também se origina da caneta de Lucas. Já o pai da igreja de Irineu menciona que Lucas é o autor do livro de Atos. Vários estudiosos também apontam que o estilo e a escolha de palavras em Lucas e Atos são muito semelhantes. No livro de Atos encontramos duas dicas importantes que são essenciais para determinar o tempo da escrita. Antes de tudo, Lucas menciona o fato que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo, e portanto deve ter sido escrito mais tarde. Em segundo lugar, Lucas menciona a prisão de 2 anos de Paulo em Roma no final de Atos. Portanto, o livro seria escrito somente após o fim deste período. Geralmente se supõe que Paulo que veio a Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo. Assim, o mais cedo que o livro de Atos poderia ter sido escrito seria em torno de 63 depois de Cristo. Não pode ter sido escrito muito mais tarde, pois Lucas menciona o resultado do caso de Paulo, o incêndio de Roma e a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o capítulo 5, versículo 36 e capítulo 11, versículo 28 são citações ou semelhanças ao trabalho de Flávio Joséfo, Antiguidade Judaica, já que Joséfo escreveu na última década do primeiro século. O livro de Atos teria sido escrito ainda mais tarde que isso, mas é muito improvável que Lucas tenha copiado de Joséfo, e portanto essa ideia é mantida apenas por alguns estudiosos nos dias de hoje. Assunto e propósito dos escritos. Como já mencionado, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra pelo qual o autor deseja dar, isso é importante, uma visão geral sobre o início do cristianismo, ou seja, a vida e a morte do Redentor e o início da propagação cristã. O título Atos dos Apóstolos não reflete muito a intenção de Deus que inspirou Lucas a esse relatório. O título menor seria Os Atos, ou As Obras do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro personagem principal do livro. A presença e o trabalho do Espírito Santo são a marca dominante do livro de Atos. O livro de Atos também descreve o trabalho dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro é o personagem principal humano nos primeiros 12 capítulos. Paulo é a partir da segunda parte do capítulo 13. O centro geográfico da primeira parte é Jerusalém, da segunda, Antioquia, onde foi formada a primeira grande assembleia de gentios convertidos. Lucas nunca menciona seu próprio nome, apesar de ter acompanhado Paulo em mais de uma jornada, o que pode ser concluída quando lemos o pronome nós. Na primeira jornada para a Ásia Menor, por volta de 46 a 49 depois de Cristo, Paulo foi acompanhado por Barnabé. Na segunda viagem para a Ásia Menor e para a Grécia, por volta de 51 a 54 depois de Cristo, por Silas. E mais tarde Timóteo se juntou a eles. Em Trode, Lucas se uniu a eles pela primeira vez. Depois ele ficou em Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos em sua terceira jornada, por volta de 54 a 58 depois de Cristo, Lucas ainda estava lá, porque agora temos outro pronome nós. Agora Lucas acompanha o apóstolo novamente a Jerusalém. Por fim, ele pertence àqueles que navegaram com Paulo de Cesareia até Roma.
O livro de Atos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. Seus assuntos e as intenções são bem resumidos pelas palavras do Senhor no capítulo 1, versículo 8. Mas recebei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e até a última parte da terra. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 14. Capítulo 13 ao 15, versículo 33, a primeira viagem à Ásia Menor. E essa é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. O povo de Deus tem suas provações. Nunca foi planejado pelo Senhor quando escolheu seu povo, que deveria ser isentos de dificuldades. Foram escolhidos na fornalha da aflição. Não foram escolhidos para a paz e para a alegria terrena. Nunca lhe foi prometido libertação de doenças, de dores, da mortalidade. Mas quando o seu Senhor elaborou uma carta de privilégios, incluiu punições entre as coisas que deverão inevitavelmente herdar. Provações são parte da nossa porção. Nós fomos predestinados no último legado de Cristo. Assim, tão certo como as estrelas são formadas por sua mão e sua órbita são determinados por ele. Nossas provações são certamente destinadas a nós. Ele ordenou o tempo e lugar delas, também a intensidade e os efeitos que deverão ter sobre nós. Homens bons nunca deveriam esperar fugir dos problemas. Se fizeram, ficarão desapontados, pois nenhum de seus predecessores viveu sem elas. Observe a paciência de Jó, lembre-se de Abraão, pois ele teve suas provações e por colocar sua fé diante dela se tornou o pai da fé. Note bem as biografias de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires. Descobrirá que nenhum daqueles que em Deus fez vasos de misericórdia foi desviado do fogo da aflição. Foi ordenado desde a antiguidade que a cruz dos problemas fosse gravada em nosso vaso de misericórdia, assim como a marca real e colocada para distinguir os vasos de honra do rei. Porém, embora as tribulações estejam no caminho dos filhos de Deus, ela tem o conforto de saber que seu mestre o atravessou antes deles. Tem a sua presença e compaixão para os animar, sua graça para os apoiá-los e seu exemplo para ensinar e dever suportá-la. Ao alcançarem o reino, as muitas tribulações pelas quais tiveram que passar para entrar ali serão mais do que compensadoras. Então, esse é o nosso devocional da manhã. Então, não deixe se enganar pela teologia da prosperidade, por mensagens triunfalistas. Nós cristãos passaremos por tribulações, por problemas. E, como o Tiago também diz, sejam felizes por passar por tribulações. E agora vamos ler a introdução do livro de Gênesis da Bíblia Spurgeon para lermos o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita. Circunstância da escrita. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, teriam sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente no segundo milênio a.C., com passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimamente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridos no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juízes, e o uso de uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma unidade até pelo menos século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis é o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel.
A primeira seção, os capítulos 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, dos capítulos 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes Isaque, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, é o relato dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece a base para todas as outras coisas que lemos e experimentamos na Escritura. Através dele, entendemos onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus os ajudará a entender por que ele lhe deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente um livro de narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. Este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no início e é mencionado com mais frequência que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais dos capítulos 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "Essas são as gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a registro narrativo, isto é, uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis poderia ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão e estava reduzido ao que chamamos, de falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gênesis. E agora vamos ler o nosso devocional. A sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benome, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Gênesis 35:18. Para cada questão existe um aspecto claro e um sombrio. Raquel foi dominada pela tristeza de seu trabalho de parto e morreu. Jacó, embora chorando a perda da esposa, pode ver a bênção do nascimento do filho. É desejável que, enquanto a carne lamenta sobre provações, nossa fé triunfa na fidelidade divina. O leão de Sansão ressuscitou em mel, e assim serão as nossas adversidades, se consideradas corretamente. O mar revolto alimenta multidões com seus peixes. O bosque inexplorado floresce com belos botões. O vento da tempestade varreia, a peste e a geada afafa o solo. Nuvens negras destilam gotas brilhantes e na terra preta crescem flores e flores alegres. Um veio de bem é achado em cada mil do mal. Corações tristes possuem uma habilidade especial para descobrir o ponto de vista mais desvantajoso de cada situação quando olham para a tribulação. Se houvesse apenas um lamaçal no mundo, logo estaríamos afogados nele até o pescoço. E se houvesse apenas um leão no deserto, eles iriam ouvi-lo rugir. Em todos nós há um toque dessa infeliz loucura e estamos aptos, às vezes, a chorar como Jacó. Todas as coisas me sobrevêm. A caminhada, quando coloca todas as preocupações sobre o Senhor, então vislumbra bons resultados nas piores calamidades. Como os soldados de Gideão, ela não se preocupa com um jarro quebrado, como se alegria a luz brilhante mais adiante.
Da dura concha de dificuldade da ostra, ela extrai a pérola rara da honra e das profundas cavernas do oceano da aflição. Ela ergue coisas inestimáveis de experiência. Quando a onda da prosperidade refluxa, ela descobre tesouros escondidos na areia. E quando o seu sol de prazer se põe, ela virá seu telescópio de esperança para as es- promessas estelares do céu. Quando a própria morte chega, a fé aponta para a luz da ressurreição além do túmulo, assim fazendo o nosso Benome, filho da dor, morra, e o nosso Benjamim, filho da, filho da felicidade viva. E esse é o nosso devocional do dia 8 de março. Mais tarde, ao meio-dia, nós temos o sermão especial dos Dias das Internacional das Mulheres, as portadoras da promessa. E amanhã nós voltamos com a programação normal do devocional da manhã, aqui às 8, por volta das 8 horas, e o devocional da noite lá no TikTok por volta das 8 também. Tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até o próximo.